Ele parecia um monstro em cima de mim. Parecia que ia me bater, sacudia, sacudia. E não falava que eu devia não sair. E eu saía. Me chamou de puta, capeta, safada. Que eu sabia o que eu tava fazendo, que eu queria aquilo mesmo. Eu tenho 15 anos e eu sou considerada uma menina um pouco estranha. Primeiro que eu não gosto de roupas decotadas e de muita vaidade. Eu sempre me achei muito menininho, assim. Eu gosto de roupas largas, não arrumo muito o cabelo, não tenho amigos, não tenho um meio muito sociável, nunca namorei. E isso também se deve à questão da minha família. A minha família é cristã, protestante, só que eles são fervorosos e bem conservadores. Então, eles seguem exatamente o que o pastor e a igreja manda. Eu nunca posso fazer nada, eu sempre tenho que ficar em casa, trancada, estudando, e o objetivo deles é que eu encontre um bom homem para casar, mais do que fazer uma faculdade ou ir trabalhar. Eu quero fazer artes plásticas, mas meu pai nem isso quer deixar. Ele não quer deixar eu sair pra fazer cursinho. Ele quer que eu fique em casa com a minha mãe arrumando casa. A minha mãe disse que eu não posso cortar os meus cabelos, também não posso sair sem eles. Eles controlam as músicas que eu escuto, o que eu assisto, o que eu vejo no meu celular, no meu laptop, tudo. Sempre com a conversa de esperar em Deus para ter um bom casamento. Eu não me sinto à vontade para se abrir com ninguém da minha família. E eu também não tenho nenhuma amiga que possa me ajudar porque eu não tenho vida social. A minha única amiga, Tâmara, saiu daqui fugida porque ela queria me levar pra tomar um açaí. Um açaí. A minha mãe não deixou eu ir tomar um açaí. Depois de muita briga e de eu fazer greve de fome e não querer ir para a escola, a minha mãe pelo menos liberou que eu usasse meu celular sem que ela ficasse vendo tudo que eu fazia, e o laptop também. Então a minha fuga sempre foi a internet. Eu pensei em fazer uma conta, fiz uma conta no Instagram, privada, e entrei no Tinder, mentindo a idade. Dei match, mas era só para conversar. Eu queria uma amizade. E as minhas amigas também contavam que iam no cinema, comiam pipoca, um sorvete, sempre com um companheiro legal, e faziam fotos e postavam no Instagram. Eu achava legal viver isso, eu também queria. E mais pra frente, eu também queria ter um namorado. Eu dei match num árabe, eu acho que era libanês, que ele falou que era, e morava no meu bairro. E a gente tava conversando para construir uma amizade, assim. Mas ele era muito bonito. Eu deixei bem claro nas conversas que eu tava procurando alguém para ir no cinema e conversar. Nada mais que isso. Ele tinha 30 anos. Me achou muito bonita, disse que eu parecia uma boneca e que poderia conversar comigo e me respeitar sem passar dos limites. Eu achei perfeito. Só que aí veio a primeira mentira, porque depois que a gente saiu do Tinder e foi conversar no WhatsApp, ele me falou que tinha 35 anos. Só que quando a gente fez chamada de vídeo, eu percebi que ele era mais maduro. E aí eu perguntei várias vezes e ele negando, negando, até ele confirmar que ele tinha 38 anos. Mas não parecia assim fisicamente, era só porque ele era muito maduro mesmo e responsável. E eu gostei, era a primeira vez que eu tinha conversado com um homem. Minha mãe nunca deixou eu conversar com um menino da minha idade, ela nunca deixou eu experimentar nada. E tava legal a gente conversar sempre, e a gente ria muito, fazia brincadeiras divertidas, piadas. A gente se deu bem. Ele disse que a gente devia cultivar essa amizade, que ele não se importava com a minha idade. Me contou que no país dele ele tem mais 7 irmãos e é engenheiro.
A mãe dele mora no Líbano, ele vai lá 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Perguntou no vídeo uma vez se eu conhecia o Líbano, se eu queria ir. Eu achei interessante. Ah, antes da gente sair do Tinder e ir pro WhatsApp, ele me mandou um texto para me convidar para ir pro WhatsApp. Eu lembro que o texto falava que eu era uma joia rara, que eu precisava ser lapidada e que se ele quisesse ele poderia me proteger de todas as coisas ruins, que ele sempre estaria ali quando eu precisasse. As conversas começaram a aumentar, porque a gente tinha bastante coisa em comum. Tudo que eu falava, ele sempre falava que gostava também, ou que queria ver. Um dia ele pediu para eu mandar umas fotos para ele com roupa de ginástica. E eu ando com roupa de ginástica na rua, na academia, então eu achei que era normal, não tinha muito problema em mandar roupa vestida. Eu fiz as fotos e mandei. Ele ficou encantado, disse que realmente nunca viu uma menina de pele branquinha, macia e tão bonita como eu. Nessa hora eu já pensei, será que ele tá gostando de mim ou é só de fazer chamada de vídeo comigo? Eu perguntei, ele falou que era as duas coisas. Mas pra frente ele pediu fotos de biquíni. E eu vou de biquíni na praia. Eu fiquei um pouco quieta e ele falou que se ele fosse na praia comigo, ele iria me ver de biquíni. Então por que eu não poderia mandar fotos de biquíni pra ele? Eu fiz umas fotos na laje de biquíni e também no banheiro da minha casa e mandei. E depois que eu mandei, ele falou que estava perdidamente apaixonado por mim, mas que sabia que tinha que me respeitar, que não poderia passar dos limites e que por isso talvez fosse melhor a gente não conversar mais. Nunca pediu nudes, nada. Nunca falou, gostosa, gostosa. Não, ele chamava linda, bonita. Eu fiquei sem entender mesmo, porque me chamava de princesinha. Ele era a única pessoa que entendia, assim, tudo que eu queria fazer. Eu fiquei mal quando ele falou isso, mas no outro dia ele já voltou falando que sentia minha falta e que era impossível deixar de conversar comigo e que a gente devia continuar conversando. A minha mãe não entendia nada, nada do que eu queria e muitas vezes eu comecei a brigar com ela e contar pra ele. E ele sempre entendia, sempre falava que eu tava certa e que a minha mãe deveria ter algum problema, mas que eu devia respeitar ela. Eu tava animada de mandar foto e dele me elogiar, e eu queria fazer uma surpresa, cortar franja. Estranho, eu não tinha essa vontade de me arrumar. Eu comecei a ficar com vontade até de comprar calcinha depois que eu comecei a conversar com ele. Eu achei que não fosse um grande problema, no máximo minha mãe ia me xingar e ok. Então eu cortei a franja e cortei as pontas do cabelo. A minha mãe me pegou no banheiro fazendo isso. E ela não só xingou e falou um monte, mas ela também me bateu. Nesse dia eu fiquei muito mal. E ele ficou comigo a madrugada toda conversando e tentando fazer eu voltar ao normal. Quando eu voltei ao normal, eu senti que eu tinha que conhecer ele. Só que eu não falei nada. Depois de um tempo, ele falou que estava se sentindo mal porque a gente só conversava pelo vídeo e nunca que se encontrava ao vivo. E que ele não podia ter uma amizade assim, que ele queria ter uma amizade que fosse de verdade. E eu falei, então a gente pode se ver, eu quero. E a gente marcou de se encontrar. Só que eu não sabia como que eu ia fazer, porque minha mãe não me deixava sair. Ele me deu a ideia de falar sobre um trabalho da escola, um trabalho do curso, que eu ia fazer e que eu tinha que fazer na casa da amiga ou alguma coisa assim. Só que eu não tinha amiga. O máximo que eu tinha era uma prima. Pela primeira vez, eu tentei conversar com alguém do curso e fazer amizade nesse tempo e contei a história que estava acontecendo e falei, por favor, é só eu falar que eu vou ficar na sua casa e eu vou pra sua casa e ele me pega lá. E a Carlinha aceitou. Ela acabou virando minha primeira colega, não falo que é amiga, mas foi uma colega que disse que já tinha feito várias vezes isso de se encontrar com o namoradinho escondido e que não teria problema.
Então ficamos assim, eu falei para minha mãe que eu iria fazer um trabalho na casa dessa menina e lá ele iria me buscar. Tava tudo certo. Enquanto estava acontecendo tudo isso, de eu tentar uma forma de fazer uma amizade, conseguir ir lá para encontrar com ele, nesse tempo, que foi umas 2 ou 3 semanas, a gente começou a conversar sobre fazer amor e se relacionar, mas só de dúvidas, não que a gente ia fazer isso. Ele falava que iria esperar o meu tempo, se algum dia eu quisesse fazer isso com ele. Mas eu nem pensava nisso, eu queria mesmo era pegar na mão, tirar foto, comer pipoca, dar um abraço, talvez flores. Mas ele era meu amigo ainda primeiro, eu não sei, eu tava bem confusa. Mas ele sempre começava a tocar sobre essas coisas de fazer amor. E quando eu comecei a ficar um pouco em silêncio, ele falou que talvez a gente não pudesse ser amigo ou se encontrar. Mas isso mudou no outro dia. Ele falou que estava tudo bem, que ele estava pensando errado e que nosso encontro ainda estava de pé. Eu fui até a casa da minha colega para encontrar com ele. Quando ele chegou, que ele abriu o carro, era um homem grande, muito bonito. Eu tremia, eu tava gelando. E aí eu sentei no carro e a gente foi pro cinema. Era a primeira vez que eu tava fazendo algo sem a minha mãe saber. E era proibido tudo que eu tava fazendo. Então eu tremia, eu tava gelada. Eu sentei no banco do carro e eu olhei pro lado pra dar oi pra ele. E quando eu fui dar oi, ele virou o rosto e me deu um selinho. Ele disse que se sentia muito velho, pediu desculpa, tava com vergonha e disse que se sentia muito velho pra estar ali comigo. Que talvez fosse melhor a gente desistir, mas que ele sentia que era mais forte, então que a gente devia continuar. E assim ele ligou o carro. Eu fui ficando cada vez mais nervosa, não sabia o que conversar. Mas eu ficava falando, e eu acho que o que eu falava não tinha sentido nenhum. Eu parecia uma besta, eu me sentia uma bobona. Ele perguntou se eu queria comer, eu disse que não, que eu tinha comida em casa, que a gente podia ir direto pro cinema. E eu falava, e não tinha entendido muito bem o caminho que ele estava fazendo. Eu nem perguntei qual shopping a gente iria ou qual filme a gente iria assistir, então comecei a falar sobre os filmes que eu queria ver e que eu tava muito feliz porque eu praticamente só ia no cinema quando a minha família ia e isso era tipo nunca, em vez em nunca. Eu comecei a me incomodar com uma coisa, tudo que ele falava ou perguntava, ele ou colocava a mão no meu ombro, ou colocava a mão na minha coxa, ou colocava a mão na minha mão. Eu nunca tinha vivido essa experiência. E não sei, eu fiquei um pouco aflita, mas também às vezes eu gostava, mas às vezes também me dava medo. Ele disse que ia parar na farmácia para comprar um remédio, só que quando ele estacionou, ele não desceu. E aí eu já comecei a estranhar, eu não entendi. Ele virou e falou que queria conversar comigo antes que a gente continuasse e que ele queria saber se o que estava acontecendo ali era real. E ele me deu um beijo. Eu não sei falar o que eu senti. Foi uma mistura de estranhamento com coisas boas e ruins. E então ele saiu do estacionamento e continuou seguindo para o cinema. O cinema nunca chegava. Eu perguntei para ele, ele falou que estava cortando o caminho, mas que queria me fazer uma surpresa. Então eu comecei a conversar e falar muito mais do que eu já estava falando. E aos poucos ele parou de responder. E eu fui ficando em silêncio também. Foi mais de 40 minutos dentro do carro. E aí eu já tava começando a ficar nervosa mesmo. Muito trânsito. Ele aumentava o som, trocava a música, não olhava pro lado. Eu tentei até pensar em voltar pra casa. Ele parou o carro de novo, olhou nos meus olhos e disse que queria me levar num lugar pra gente conversar, que fosse mais reservado, que a gente pudesse ter privacidade.
Eu falei, mas o cinema... Ele disse que a gente podia ir no cinema depois. Mas o combinado era ir no cinema. E eu não sabia se eu falava sim ou não. Ele avançou mais um pouco com o carro. E quando eu li, era um motel. E eu perguntei, você vai me levar num motel? Eu não posso, eu sou de menor. Eu não vou conseguir entrar. Ele falou que eu poderia me abaixar no carro, que ele ia entrar sozinho. Mas tem câmeras? Não tem câmeras nesse lugar? Então, ele disse que o amigo dele era dono do lugar e que não teria problema. Mas eu fiquei desesperada e falei que eu não queria, não era esse o combinado. Ele ainda deu opção, falou que era uma opção, ir pro drive-thru. Eu falei, não, mas não foi isso. Eu falei que a gente combinou de ir no cinema. E ele começou a mudar o rosto e veio pra cima de mim, querendo me beijar e me abraçar. E eu falei, não, eu não quero, desse jeito eu não quero, não foi assim que a gente combinou. E comecei a falar que eu queria sair do carro e falar alto e pedir socorro. E ele foi virando um monstro, olhou pra mim e falou, como assim? Você me iludiu, você me provocou, você me mandou fotos, ficou conversando comigo todos esses dias. Você sabia do verdadeiro interesse, você me mandou foto de biquíni, você mandou foto com roupinha colada. Eu juro por Deus, juro por tudo que é mais sagrado. Eu mandei a foto porque ele pediu e não tinha nada demais, eu tava com roupa na foto. Eu comecei a ficar desesperada e eu comecei a rezar e pedir pra Deus pra sair daquele lugar. E eu falei que eu queria ir embora, que ele me levasse embora, que então ele deixasse eu sair. Eu comecei a gritar alto. Ele começou a gritar muito alto e olhar pra mim como se ele fosse fazer alguma coisa muito ruim e falar que eu era uma ninfetinha safada que sabia muito bem o que eu queria. Só que estava tentando me fazer de difícil, que agora eu ia deixar ele na mão, depois de toda a provocação, de tudo que eu fiz, que eu estava certo disso, que eu tinha a sorte dele ser um cara muito bom, porque ele podia fazer coisa pior. Eu comecei a tentar abrir a porta desesperada e gritar bem alto. Foi quando ele falou, vai embora então, se vira, se vira. Abriu a porta do carro e me empurrou e saiu cantando o pneu. Eu me senti tão suja, um objeto jogada, largada. Eu não conseguia pensar, eu fiquei andando na rua de um lado para o outro, eu acho que uns 20 minutos. Ele me jogou ao léu, me deixou sozinha numa rua que era tipo rodovia. Eu não sabia como sair dali. Cadê todo aquele carinho, toda aquela afeição, todo aquele apoio que ele me deu na chamada de vídeo? Ele não quis me levar de volta para casa, nem me deixar numa estação de metrô, nada. Eu liguei para minha colega e, graças a Deus, o pai dela aceitou ir me buscar. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas esperando eles chegarem. Depois eu resolvi contar para minha amiga, porque eu não podia contar para minha mãe isso de jeito nenhum. Eu fiquei com o joelho ralado, tive que usar calças por dia para minha mãe não perceber. Por muito tempo, eu não quero mais pensar em conversar com ninguém. Mães e pais, cuidem das suas filhas na internet. O que eu recebo de menina falando que tá conversando com um turco online, não sei quem online, e quando eu vou ver a foto, a menina parece ter, tipo assim, 13, 14 anos. E eu alerto, mas elas continuam. Quando eu posso e quando eu acho, eu aviso a mãe e o pai. Então, fica aí o alerta e até a próxima história do canal.